rescaldo, né? A importância da vitória do Flamengo aí nessa semana, né? Mas assim, a gente ficou muito aqui ontem, o Pedro, falando sobre o Arrascaeta, falando do Gabigol, do Rogério Ceni. E a gente vê várias manifestações nas redes sociais sobre o Everton Ribeiro, né? Que tá sempre abaixo. Eu recebi até memes aqui do Everton Ribeiro. Que mesmo quando o time vai bem, o Everton Ribeiro tá abaixo. O pessoal lembra, foi aquela ida lá para a seleção, quando voltou, não voltou mais o mesmo. Ele permanece intocável nesse... É verdade, ele permanece intocável no Flamengo, Pedro? Olha, William, realmente o Everton Ribeiro tem sido um dos alvos da torcida, principalmente se o jogo do Flamengo não se apresenta muito bem, o Everton Ribeiro é sempre criticado. De fato, ele vem muito abaixo, é vítima daquela chamada maldição da seleção brasileira, né? Foi defender o time do Tite, voltou, não tem o mesmo nível, mas o Rogério Ceni considera que ele tem um papel muito importante na equipe, principalmente tático ali, ajustando o lado direito com o Isla, quer dizer, entrando um pouco para o meio, para o Isla ultrapassar. E ele faz bem também a famosa recomposição, um argumento que o Rogério Ceni já falou que fica um pouco difícil utilizar, por exemplo, Gabigol e Pedro juntos. Então, ao que consta, Everton Ribeiro vai continuar na equipe, a não ser que seja uma situação muito insustentável, um jogo muito abaixo da crítica, porque agora começou a Libertadores, né? Não tem mais como fazer tanto experimento assim. Se ele fosse de fato mudar a equipe, imagino que ele já teria trocado desde o início da temporada. Everton Ribeiro, sem o Diego na equipe, é o capitão, foi o capitão que levantou a Copa Libertadores, tem moral ali no grupo. Me parece um pouco difícil essa situação de você mexer com os grandes jogadores assim, principalmente com a grande história que ele traz no Flamengo. Chegou em 2017, tem contrato mais longo, então é um pouquinho complicado, acredito que ele continue sim na equipe titular. E aí, o Pedro, agora o Ivo Almeida, hein? O Pedro, e aí? Everton Ribeiro, essa pergunta no GC ela é até curiosa, né? Abaixo da média, o Everton Ribeiro virou o novo normal? E é para insistir? Próximo jogo, abaixo. Mais um jogo. Vai até quando isso? Eu acho que antes de qualquer coisa a gente precisa pensar também na composição de elenco. Ah, mas o Everton não vem bem, saca o Everton, faz o que com o time? Já tem uma ideia pronta para colocar alguém no lugar? Vai recuperar, vai subir o Arão de novo PP foi embora, hein? Vai abrir o Diego, vai mudar, vai fazer o quê exatamente? Então acho que a resposta não é tão fácil. Quando meu xará, sempre bem informado pelas bandas Gininho, do Urubu e Flamengo, e ele cita essa argumentação do Rogério, e acho que tem lá seu valor. O Rogério não fala simplesmente para fazer uma defesa qualquer. Eu acho que o que falta ao Everton nesse momento não é exatamente uma questão de bola. Óbvio que não vive o melhor momento. Falta muito de confiança. O jogo dessa semana pela Libertadores, quando chega aquele momento ali que todo mundo viu que o jogo estava encrespado contra o Vélez, ele tem uma oportunidade e ele dá um toque, a gente não sabe se ele finaliza, se ele busca um passe ao Bruno Henrique. O fato é que ele perde uma grande chance, deixa o Flamengo em situação delicada porque não resolve ali o jogo naquele momento. Acho que diz muito. Há um abalo de confiança do Everton. Um abalo de confiança do Everton. Não vive o melhor momento físico, a meu ver também. Só que se a gente parar para resolver e quiser fazer um outro recorte, nos 15, 20 primeiros minutos do jogo ali, o Everton faz justamente essa recomposição. O Everton pressiona melhor hoje que outros jogadores da linha de frente do Flamengo. É uma dificuldade do Flamengo hoje manter a pegada, a intensidade naquele perde e pressiona, e tentar recuperar a bola rápido. Ele serve duas vezes jogadores de frente. Acontece que o gol não saiu e óbvio você acaba ficando marcado pelas atuações recentes. Recentemente, final da Supercopa, todo mundo questionou também, o Everton não decidiu, errou algumas situações, ele acha uma bola muito interessante pro Gabigol, um toque muito inteligente ali de costas, então assim, o Everton tem seus lampejos, o Everton tem a sua técnica, o Everton tem o seu valor. O Flamengo não tem uma solução de imediato para uma saída dele. E tem toda uma confiança, é o capitão, o líder do elenco. Não acho que sacá-lo agora seja a melhor saída, não acho que vai resolver nada. E acho que o Ceni está bem coberto, entende, consegue argumentar bem e explicar a manutenção. Mas é claro, está muito longe dos melhores dias, a gente sabe, do Everton daquele semestre final de 2019, do Everton, inclusive, antes daquele grande momento com o Jorge Jesus, era o grande nome do Flamengo até aquela chegada, até aquela montagem daquele time que ganhou tudo. Não tá perto daquilo ali. Talvez não recupere aquilo ali, mas ainda tem muito valor para esse time do Flamengo. O Pascoal não muda, então? Tá ruim, mas tá bom, como joga muito e tal, tá em baixa, não tem coisa melhor pra colocar, enfim, como é que faz? Como diria o poeta Mauro Van Basten. Lembra dele? Mauro Van Basten jogou na ponta esquerda do Palmeiras, da Ponte Preta, no Corinthians, lembra? Mauro Van Basten? Depois que inventaram
depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém, né? Toda vez que saía do jogo, o jogo Nunca não mais dava ficou bem. bom. Ele falava assim, Pascoal, depois que inventaram tá ruim, não tá bom pra ninguém. Então, lembrando o Mauro Van Basten, o Everton Ribeiro não está passando por um bom momento, mas é só ele. Aqui, rapidinho, é só ele. Tem mais. O Bruno Henrique tá brilhante. O Gerson é aquele jogador, então tem uma composição, tem um contexto para ser analisado. Porque senão você vai só dar a ele o tom de que ele não está jogando bem. Mas tem gente que também não está no mesmo momento que já foi vivido no Flamengo. Então é bom a gente notar isso, né? Porque senão a torcida do Flamengo fica, é o Everton Ribeiro, é o Everton... Não, e o BH27, como é que tá? E o Gerson aqui no meio campo. Você sabe quem é que tá arrebentando? Arrascaeta. Quem tá arrebentando? Diego. Aí você já vê a diferença. O Gabigol faz gol praticamente todo jogo. Ele não fez uma partida brilhante. Não fez uma partida brilhante, mas ele dentro da área tem que ser respeitado. A variação tática que ele dá pro time, sai de fora para dentro, vem aqui, busca a bola, aparece na frente, ele é muito bom jogador. Agora, tem outros caras que também não estão jogando, senão fica muito fácil botar nas costas só de um, né? É só esse aí, é só o Everton Ribeiro. E os outros? Fala aí, Pascoal, às vezes o que eu penso é que o Flamengo, ele tá... Lógico, até pela qualidade, pelo encaixe que os atletas conseguiram dar a esse elenco, amarrado nesse sistema e nessa escalação. E talvez precise de um Rogério nesse momento para conversar um pouco com o elenco e buscar outras alternativas e fazer com que os outros jogadores entendam que eles podem também fazer outras funções na equipe e trabalhar em cima disso. Se precisar tirar, por exemplo, o Everton Ribeiro e você abrir o Gabriel um pouquinho para ter o Pedro e eles, né, acabarem se revezando, ou o Gabriel e o Bruno Henrique se revezando, com o Pedro um pouco mais à frente, num ataque um pouco mais compactado, você tentar abrir um pouco mais o Gerson, como muita gente criticou, mas ele já fez essa função na Europa e jogou até bem, inclusive, subiu o Diego um pouquinho mais por dentro, você tem que tentar fazer isso, abrir um Arrascaeta um pouco mais, por mais que o cara saia da zona de conforto, mas você tem que trazer o atleta também a tentar se tornar um cara multifuncional. Quando o Sormani coloca que o Arrascaeta com 26 anos ainda não foi para a Europa, o Bruno Henrique não foi para a Europa, o Everton Ribeiro não foi para a Europa. Foi. Não, o Bruno Henrique e o Gabriel foram. Bateu e voltou. O Bruno Henrique foi e voltou. Bateu e voltou. Foi no Wolfsburg. Mas foram. Pedro foi para a Europa, Gabriel foi para a Europa, Bruno Henrique foi para a Europa. Sim, eu digo que... Não deu certo, mas foram. Não, o que eu tô dizendo é que assim, que ainda estão aqui no Brasil, vou reformular tal que ainda estão aqui no Brasil, mesmo depois de terem feito o que fazem, e com a camisa do Flamengo, talvez é porque eles precisam se mostrar um pouco mais versáteis numa outra qualidade tática, que é importante, é um Gerson jogar aberto tão bem como ele joga por dentro, como ele já fez isso, é o Arrascaeta poder jogar mais aberto se precisar, jogar um pouco mais à frente, um pouco mais recuado, talvez o Gabriel fazer essa função de ajudar um pouquinho mais a marcação e ganhar corpo tático para quando voltar à Europa, caso volte, com muito mais noção nesse sentido. Então é o trabalho técnico. O que o Pedro colocou bem, beleza. Hoje você tira o Everton Ribeiro, você vai colocar quem? Mas o técnico tem que pensar nessa solução. Ele tem que trabalhar. Gabriel, eu vou precisar de você aqui, cara. Vou precisar, mas eu vou fazer um esquema para te prevalecer, para que você se sinta confortável indo para a área, tendo a liberdade, vou dar uma cobertura. Esse trabalho tem que ser feito. Se a gente ficar só com a engenharia da obra pronta no futebol brasileiro, a gente não evolui, entendeu? Vamos voltar com o Pedro Henrique Torre, lá no Maracanã, palco do jogo hoje entre Fluminense e River Plate pela Libertadores da América. O Fluminense voltando